Eu sou a Thalitinha, sou da congregação de El Shaddai, sou pastoreada pelo pastor Ricardo Fernandes. Eu fiquei sabendo do congresso em 2017, na época eu era uma jovem, já não era adolescente, e a líder de adolescentes da minha congregação me chamou para vir ajudar, né, a olhar os adolescentes que estariam participando do congresso, e foi assim que eu fiquei sabendo. Até então eu não conhecia o congresso, não conhecia sequer o da DEMAC, então eu vim meio que sem saber, de surpresa mesmo, e aqui que eu tive a minha experiência, minha vivência. Então, meu testemunho foi aqui em 2017, eu vim para cá, para o congresso, pela primeira vez, e eu estava muito quebrada, emocionalmente, espiritualmente. Eu, na época, estava estudando, então eu só conseguia estar na igreja aos domingos, e isso foi me esfriando muito espiritualmente. Por fora eu estava sorrindo, mas por dentro eu estava muito quebrada. E o inimigo me acusando de diversas coisas que haviam acontecido no passado, que Jesus já havia me perdoado. E eu fui aceitando aquelas acusações e tomando aquilo para mim, aceitando uma identidade que não era a que Cristo tinha para mim. E eu me lembro que eu me sentia completamente vazia, e quando a gente não se alimenta da palavra de Deus, a gente fica vazio, e aí então a gente aceita qualquer tipo de combustível, porque para quem está vazio, qualquer combustível serve. E a gente começa a aceitar aquilo que não é Jesus falando, mas como se fosse. E eu me lembro que eu tinha tanta raiva de ser quem eu era, que eu olhava no espelho e falava que eu era um lixo. E eu não era digna de ser amada, eu não era digna de nada. Eu me lembro que eu tentava orar, e eu tinha tanta raiva de ser quem eu era, que eu cravava minhas unhas nos meus braços e abafava minha voz, meu grito no travesseiro, porque eu tinha muita raiva de ser quem eu era. Por fora eu estava bem, e todo mundo achava que eu estava bem, mas só Deus sabia o que estava acontecendo comigo naquela época. Eu vim para cá em 2017 para ajudar a liderança na época a olhar os adolescentes, e eu me lembro que o tema era Vencendo através da Palavra, e a primeira palestra era Vencendo a Morte através da Palavra, e eu constantemente desejava morrer e não queria mais viver, e ninguém sabia disso. Eu me lembro que eu fui lá na frente para ser batizada com o Espírito Santo, e eu não fui. E eu voltei com tanta raiva, e eu achava que era por conta minha, de coisas minhas. Eu me lembro que eu sentei no banco e eu falei comigo mesmo: você é tão lixo, mas tão lixo que nem digna do Espírito Santo você é. Era assim que eu me encontrava. Foram 4 dias de congresso e eu fui batizada com o Espírito Santo no sábado. Mas em todos esses dias eu fui tratada pelo Senhor. Às vezes a gente vem com a expectativa de ser batizado só, mas há muito além, sabe? Há um tratamento, há uma cura, há uma libertação acontecendo naquele momento, naquela atmosfera. E eu me lembro que no sábado eu fui lá na frente, e muito quebrada. E enquanto o inimigo me acusava de coisas que haviam acontecido no passado, eu achava que eu não podia ser batizada com o Espírito Santo. E eu me lembro que o diácono Efraim Caleb estava orando, e o Senhor pegou o microfone naquela época e disse assim: você não precisa estar com ninguém com a mão na sua cabeça para ser batizado, você pode ser batizado cantando. E na época o louvor que estava cantando era Santo Espírito, da Laura Sangueles, não era nenhum louvor pentecostal. E ali, enquanto o inimigo me acusava de um lado, eu fechei os meus olhos e comecei a louvar o Senhor, Santo Espírito. E eu fechei os meus olhos e eu tive uma visão. E a visão era de Jesus Cristo ensanguentado, com a coroa de espinhos, e dizendo: foi por você. Enquanto de um lado o inimigo me acusava de que você não pode por conta disso, havia um Jesus Cristo dizendo: foi por você. E naquele momento, sem ninguém estar com a mão na minha cabeça, sem ninguém estar orando por mim, eu fui batizada com o Espírito Santo, e a presença foi tão forte, tão real, que eu não consegui ficar de pé. E eu fui cair ajoelhada, e me levaram lá para cima. E eu me lembro que nesse dia era vencendo o passado através da palavra. E eu voltei pro meu banco, estava sentada no meu banco, e o Espírito Santo falou comigo: vai pra frente. E eu fui pro banco da frente, e tinha uma adolescente. O Espírito Santo falou: ora por ela. E eu comecei a orar por aquela adolescente. E eu me lembro que no final, essa adolescente se chama Adriele, hoje ela é líder de adolescente na minha congregação. E eu me lembro que Jesus falou comigo naquele momento: cuida dela como se fosse a sua filha. Eu cheguei em 2017 completamente quebrada, e saí daqui curada, transformada e com uma filha. Em 2019 eu voltei líder de adolescentes, com 17 filhos, para a glória de Deus. Isso é um Deus que faz. Eu me lembro que naquele dia eu recebi uma palavra de que minha vida iria mudar e meu ministério iria começar a alavancar, e de fato foi o que aconteceu. Em 2020 eu volto pro CAN, não, em 2021, 22, não me lembro a data certa, eu volto pro outro CAN, agora trabalhando na diretoria do DADEMAC. Então eu chego em 2017 completamente quebrada e destruída. Em 2019 eu volto líder, e no outro congresso eu voltei trabalhando na diretoria do DADEMAC, que é sobre um Deus que faz. O mesmo Jesus que apareceu na minha visão e disse que foi por mim, é o mesmo Jesus que fez e ainda faz na vida de cada um de nós. É um Jesus que não nos cancela pecados, mas não cancela pessoas. E ele transformou a minha vida, e eu tenho certeza que vai continuar transformando a vida de muitas outras pessoas que participam e que ainda vão participar desse congresso.